Para orientar melhor os lojistas, o Sebrae está com uma loja modelo itinerante percorrendo várias cidades do estado de São Paulo. O veículo passou por Taubaté, mas vai voltar a outros municípios do Vale do Paraíba. A loja modelo foi montada em um espaço de 55 metros quadrados e projetada em cima de uma carreta. Aqui, os lojistas recebem dicas de como melhorar o seu negócio, desde a arrumação da vitrine até a gestão da empresa. O melhor é que a maioria das ideias e mudanças muitas vezes não precisam de custos para serem aplicadas. O Sebrae já tem um grande programa para ajudar os comerciantes, os lojistas a melhorar suas lojas, né? Mas isso acontecia dentro dos escritórios do Sebrae, numa palestra. E agora nada melhor do que fazer esse mesmo treinamento, mas de maneira mais prática. E para isso é que a gente fez essa loja modelo, onde o comerciante que nos visita tem uma visão geral de como pode ficar a loja dele usando as melhores técnicas disponíveis no mercado. Desde a fachada, passando pela vitrine, iluminação, meios de pagamento, circulação dentro da loja, né? E quem nos visitar vai verificar que muitas dessas soluções não custam nada. Basta apenas uma reorganização da sua própria loja usando essas técnicas. Com direito a uma loja completa, o espaço possui uma vitrine com 6 manequins, vestidos com roupas e acessórios modernos e iluminado com luzes de LED, que é uma opção mais econômica e dá maior destaque aos produtos. A loja modelo itinerante vai rodar por todo o estado de São Paulo, apresentando informações e orientações ao empresário do varejo. Com visitas guiadas, os empresários ficam por dentro de todas as técnicas de visual merchandising. A principal questão diz respeito ao que a gente chama de visual merchandising, né? Então, não deixar a luz da loja apagada mesmo durante o dia, isso chama a atenção do cliente. Não deixar a vitrine muito cheia de produtos, porque acaba tirando o foco do cliente. Outra dica interessante, mais da metade das pessoas quando entram na sua loja entram pelo lado direito e fazem a circulação pelo lado direito. Portanto, utilize esse espaço como um espaço nobre da sua loja. Agora, o que os empresários mais gostam desse modelo que o Sebrae apresenta aqui é no sistema de pagamento e controle. Antigamente se fazia o controle da loja, de estoque, às vezes demorando 4, 5, 6 horas de dedicação exclusiva do empreendedor e de mais um funcionário. Aqui, com a tecnologia que o Sebrae trouxe para essa loja, você consegue fazer o controle de estoque num clique em 30 segundos, a partir de um sistema que se chama identificação por radiofrequência. Isso tudo aqui a gente vai estar mostrando para o empreendedor quais são as técnicas, como fazer, quais são os custos de implantação e quais são as taxas esperadas de retorno em termos de faturamento. Hoje no Espaço Jurídico vamos bater um papo aqui com o Dr. Reinaldo, advogado do Sindicato do Comércio Varejista, sobre alguns assuntos que vêm gerando dúvidas nos empresários. Dr. Reinaldo, principalmente com relação aos atestados médicos, como o empresário deve proceder? Alexandre, a convenção trata do assunto e também existe um decreto que cuida da matéria. E o resumo é o seguinte: os atestados médicos para terem validade devem ser emitidos pelo SUS, ou seja, pelo Serviço Único de Saúde, ou por órgãos de governo. Entretanto, é comum o empregado apresentar atestados particulares. Nesse caso, a orientação deve ser a seguinte: o empregador deve informar o empregado que esses atestados devem ser encaminhados a um médico do Serviço de Saúde e revalidados ou emitidos novos atestados. Os atestados particulares, o empregador somente não é obrigado a aceitá-los, a não ser que seja por liberalidade. E também os atestados emitidos por profissional do sindicato, no caso do Sindicato dos Empregados. E isso é importante frisar: os atestados sempre devem conter o CID, que é o Código Internacional de Identificação de Doença, para aí sim, eventualmente, abonar as faltas dos empregados. Doutor Reinaldo, outro assunto é relacionado à advertência. Neste caso, qual é o procedimento para o empresário? Sim, Alexandre, é uma matéria também bastante polêmica e a CLT prevê lá a dispensa no artigo 482 por justa causa. E por justa causa é importante que o empregador tenha prova robusta, não é? Para eventualmente uma aplicação dessa chamada penalidade máxima. Ela deve ser antecedida de advertência. Advertências são aquelas
como o nome bem diz, é advertir o empregado por descumprimento de alguma regra ou norma da empresa ou de mau comportamento do empregado. Ela deve ser por escrito, deve relatar qual é a falta e advertir o empregado. A reincidência poderá dar o direito ao empregador de uma suspensão e, no futuro, obviamente, se isso se persistir, aí sim ele teria um motivo para aplicar realmente a pena maior, que seria a dispensa por justa causa. Mas veja a necessidade de documentar. Essas advertências são simples, podem ser feitos, existem formulários, inclusive, que são vendidos, ou mesmo pode ser elaborado na empresa e constar ali o nome do empregado que deve ser assinado. Doutor Reinaldo, ainda com relação a essas dúvidas dos empresários, temos a questão do controle da jornada de trabalho. Como que funciona isso? Alexandre, a CLT, ou seja, a legislação do trabalho, prevê que empresas até 10 empregados estão dispensadas do controle da jornada. Contudo, eu entendo que o empregador hoje deve, mesmo uma empresa com menos de 10 empregados, deve fazer o controle. O controle é simples. Os cartões de pontos podem ser encontrados, inclusive, em papelarias. E o empregado deve anotar sim a jornada, o início, o horário de repouso e alimentação e o término da jornada. Isso é importante para o empregador, para que ele tenha ciência da jornada a ser cumprida e, além do controle, evitar problemas futuros, porque sem o controle, embora a legislação não obrigue essas empresas menores, sem o controle, realmente isso pode acarretar problemas no futuro, inclusive até com ações judiciais, com questionamentos da jornada. Se você controla, realmente isso você diminui, você evita esses transtornos. É importante que o empregado assine ao final do mês ou ao final do dia esse formulário de controle? Sim. O cartão ele tem, inclusive, um espaço que deve ser assinado por empregado. E melhor ainda, em alguns casos, é que o próprio empregado faça as anotações de próprio punho. Né? Você dá maior credibilidade ao controle. E importante, a Justiça não aceita o chamado horário britânico, que seja aquele, entrada 8 horas, saída 12 horas, entrada 13, saída 18. Porque realmente isso é impossível, deve ser a jornada efetiva. Chegou um pouquinho antes, se é 7h55, 7h56, horário de almoço 12h50, saiu às 18h05, ou seja, o horário é efetivo cumprido. Evitar, como eu disse, esses arredondamentos, porque a Justiça pode entender que esses horários podem ter sido apenas orientados pela empresa. Eu acho que isso realmente é bastante importante, observar isso. Em instantes você vai saber por que estão sobrando bolsas de estudos para brasileiros no exterior. Não saia daí! No mercado de trabalho só tem um jeito de alcançar novas conquistas: investindo em você. Faça pós-graduação do Centro Universitário Senac. Mais de 100 cursos. Foco no empreendedorismo, vivência profissional, cursos presenciais e à distância. Invista em novas conquistas. Ligue 0800 883 2000 ou acesse nosso site. Senac, multiplique suas chances. Segurança é coisa séria e nós temos o melhor para o seu carro. Antes de viajar, faça um check-up gratuito na Ribeiro Pneus. Aqui você encontra excelência no atendimento, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Pneus, amortecedores, suspensão, freios, balanceamento e alinhamento, injeção eletrônica e serviços mecânicos. São 2 lojas em Taubaté para melhor atendê-lo. Uma no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, em frente à Rodoviária Velha, e outra na Avenida Faria Lima. Pensou em segurança? Pensou na Ribeiro Pneus. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842.